Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, uma declaração do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, a gente chega para mais um bocado de lições de aprendizado no livro de Deus, falando sobre o testemunho de João. O testemunho que foi dado ali, às margens do Jordão, enquanto ele batizava multidões. Aquela gente que estava vivendo em um mundo de trevas, em um tempo que já se passara 4 séculos, 400 anos, sob um terrível silêncio profético. O Deus que, desde a manhã até a noite, aliás, dia e noite, tinha usado profetas, tinha usado mensageiros para falar ao povo, quer consolando-os, quer fazendo promessas e, muitas vezes, exortando-os por causa dos desvios. Mas, porque estes desvios foram constantes, a rebelião se propagara no meio do povo de Deus, então Deus deu uma trégua, 400 anos sem profecia, sem profetas, e chega o último profeta, João Batista, último, mas também o precursor de Jesus Cristo. Aquele que era o anunciado, aquele que era esperado por Israel há muitos séculos. E então, rompendo este silêncio profético, ele vem pregando o quê? Pregando o arrependimento. E após o arrependimento, como que uma selagem, uma confirmação do arrependimento, o batismo nas águas. Como era de se esperar, os líderes religiosos da época ficaram apreensivos e, em parte, eles esperavam, achavam que era o cumprimento da profecia em relação à chegada do Messias. Então, eles mandaram mensageiros até João Batista, que chegaram nele e perguntaram: quem és tu? E ele, de modo claro, confessou: eu não sou o Cristo. E eles fizeram mais pergunta: és tu Elias? És tu o profeta? Ele respondia todas as perguntas negativamente, com a expressão não sou.
E eles continuaram: quem és tu? Então, nós temos que levar respostas para aqueles que nos enviaram. Aí ele fala quem era ele, mas ele fala de maneira parabólica, de maneira escriturística. Ele usa a profecia do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E então eles partiram para o questionamento: já que tu não és o Cristo, tu não és Elias, tu não és o profeta, por que batizas? Como batizas? Aí então ele começa dando aquela abertura magnífica, da qual nós iremos imergir nela a partir dessa fase do testemunho. Ele disse: eu batizo em água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Aquele que eu disse que não sou digno nem de carregar as suas sandálias. E ele agora vai falar de um outro batismo. Ele vai falar de um batismo superior. Mas antes de falar desse batismo, ele disse: eu não o conhecia. Ele disse que Jesus estava no meio da multidão, mas, ao mesmo tempo, ele mostra: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou vir batizando em água, quem foi? Quem foi que tinha enviado João Batista para batizar em água? Aquele que me enviou para batizar em água disse que era para mim ficar atento, aquele sobre o qual eu viste, sobre o qual eu ver o Espírito descendo como pomba e pousar sobre ele quem? Sobre o Jesus que estava ali no meio da multidão. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Então, em cena, em destaque, dois batismos distintos. Um batismo nas águas, celebrado, ministrado por João Batista. O outro, o batismo no Espírito Santo, celebrado, ministrado por Jesus Cristo. Nós iremos entrar num capítulo interessantíssimo nesta distinção de batismos. É interessante que, após a promessa de Joel, aliás, a promessa de Deus, quando Deus usou o profeta Joel 2:28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Após aquela profecia,
Agora, o primeiro a rememorar, a falar daquela profecia, João Batista. E é interessante que aqui no testemunho, João Batista está dizendo que aquele que estava no meio deles, ele viu descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba, isto é, aquele tipo de voo rasante da pomba. Aquele seria o sinal característico, seria a marca. É este que batiza com o Espírito Santo. E é incrível, depois que Jesus é crucificado, morto e ressuscitado, que ele está, naquele dia que ele estava para ascender-se aos céus. Ele repetiu, ele mesmo repetiu o que João ensinou no princípio. Ele disse para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Que promessa do Pai? Por que promessa do Pai? Aquela de Joel 2:28. E ele repete dizendo, João batizou com água, mas eu os batizarei com o Espírito Santo. Aleluia! Ele assume o seu lugar de batizador. Olha, a distinção, a sublimidade do batismo com o Espírito Santo, feito por Jesus, em relação ao batismo de João pelas águas. A sublimidade, a superioridade é tão grande que o Batista chegou a dizer, olha, eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Se preparem que nos vídeos posteriores, grandes lições nós iremos aprender. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.